Caros alunos, inicia agora a aula de número 7 da disciplina Comunicação de Dados, onde vamos tratar o assunto Serviços da camada de enlace de dados. O conteúdo da aula de hoje vai conter os seguintes assuntos. Como objetivos desta aula, vamos relacionar os principais serviços implementados na camada de enlace, vamos compreender os principais esquemas de codificação para a verificação de erros nas redes de computadores e vamos ainda diferenciar os esquemas de verificação de erro, paridade, CRC e checksum. A camada de enlace, ela estabelece a comunicação de dados host a host com transferência de quadros entre nós adjacentes. É importante que a gente tenha em mente a abrangência da camada de enlace. Todos os nós de comunicação, onde houver a comunicação direta entre dois dispositivos através de um canal, seja ele ponto a ponto, seja um canal multiponto, né? Nessas circunstâncias, nós temos sempre a interferência, a função relativa à camada de enlace. Quando nós temos um enlace do tipo Ethernet, aqui estão presentes as regras da camada de enlace. Nessa nossa imagem, nós temos aqui a imagem, né, de dois segmentos de rede, em que eu tenho características comuns das camadas física e enlace entre os dispositivos que fazem parte deste segmento, por exemplo, um segmento Ethernet, e quando nós temos segmentos de características diferentes, quando nós temos segmentos que estão não isolados, mas separados por algum dispositivo, no nosso exemplo nós temos um roteador centralizando, eu posso dizer que tenho dois segmentos de rede, cada um destes segmentos com características comuns em relação à camada de enlace e camada física, enquanto que quando eu passo por um roteador, eu subo mais uma camada do modelo, e esse outro modelo da camada passa para a camada de rede. Prosseguindo. Os serviços da camada de enlace, os principais serviços são definir o formato dos quadros trocados entre nós nas extremidades do enlace e ainda definir a ação dos nós para enviar e receber estes quadros. De acordo com Tannenbaum, conforme a nossa documentação oficial da disciplina, Tannenbaum ele classifica como duas subcamadas que correspondem a essas duas funções. São essas subcamadas LLC, Logical Link Control, ou seja, controle lógico de conexão, e a outra camada, chamada camada MAC, Medium Access Control. Não se preocupem tanto que estes dois conteúdos serão abordados mais à frente. A abordagem do Tannenbaum, ele cria duas subcamadas e faz uma descrição bastante completa destas subcamadas, que basicamente podem se resumir nessas funções que nós citamos. A definição do formato de quadros, na entrada ou na saída, e a definição das ações dos nós, ou seja, o momento adequado em que aquele dispositivo pode fazer uso do canal de dados. Quando nós temos um canal com apenas dois dispositivos, a regra de comunicação é bastante simples. Num sentido ou no outro se define se eu posso trabalhar em half duplex ou em full duplex e pronto. O dispositivo quer transmitir, o canal está disponível, ele faz a transmissão.
Quando eu tenho multiponto, as regras desta subcamada MAC, ou seja, o momento adequado de fazer uso do canal, passa a ser muito mais importante, muito mais detalhado. Vamos prosseguir. Os protocolos da camada de enlace podem oferecer diversos serviços, tais como enquadramento, acesso ao enlace, entrega confiável, controle de fluxo entre nós adjacentes, detecção e correção de erro, que é um dos grandes objetivos da nossa aula de hoje, e ainda a transmissão Half ou Full Duplex, ou seja, a definição do tipo de uso. Vamos ver mais detalhes de cada uma delas. O enquadramento refere-se àquela primeira função que nós citamos como geral da camada, se refere à formatação do quadro, que encapsula o datagrama recebido pela rede. O conceito principal que passa do modelo OSI para o modelo TCP/IP é que dentro do modelo em camadas, nós vamos ter uma ideia de encapsulamento, que pode, à primeira vista, essa expressão parecer complexa, mas não é. Se formos pensar nessa estrutura dentro do ambiente do modelo TCP/IP, quando nós pegamos uma mensagem, um objeto da camada de aplicação, esse objeto da aplicação, ele vai encapsulado dentro de um segmento. Mas o que seria esse encapsulamento e um segmento? O segmento é o objeto de transferência da camada de transporte. Ou seja, a mensagem recebe um cabeçalho que passa a identificá-lo naquela camada. Este segmento, por sua vez, será encapsulado na camada inferior, que é a camada de rede, e esse objeto chama-se pacote. Ele recebe um endereçamento lógico do modelo. E, finalmente, este objeto é encapsulado na camada de enlace num quadro. Quando ele vai receber um novo cabeçalho, nós vamos ver nas próximas aulas detalhes de implementação dos quadros, principalmente do modelo Ethernet, e nós vamos ter essa visão de encapsulamento, que é um dos principais fundamentos quando trabalhamos o modelo em camadas. A segunda grande função é o acesso ao enlace. Conforme já falamos, quando definimos numa comunicação ponto a ponto Half ou Full Duplex, tudo fica simples. Quando nós fazemos essa mesma abordagem pensando em multiponto, nós temos que estabelecer regras muito melhor definidas, muito mais esmiuçadas, para que seja possível compreender o problema. Essa função, ela recebe o nome de MAC, Media Access Control, ou controle de acesso ao meio. Não confundir com MAC Address, ou endereço MAC, que serve de identificador da interface. O MAC Address é um endereço físico de um dispositivo. Esse endereço físico é um endereço de 48 bits. Esse endereço, ele é expresso em 12 caracteres hexadecimal, que ficaria quase impossível nós repetirmos os conteúdos relativos a 48 bits em sequência. Então, ele é expresso em 12 hexadecimais, e para sabermos o endereço físico da interface de uma máquina, vocês devem lembrar, basta a gente, no ambiente Windows, digitar ipconfig/all e vai aparecer. Endereço físico é aquele ali, tá? No ambiente Linux, com ifconfig, também a mesma coisa, vamos saber o endereço físico daquela interface. Entrega confiável. Essa expressão entrega confiável não quer dizer que a camada de enlaces sempre vai fazer uma entrega confiável.
se pressupõe que, através de mecanismos de proteção contra erros encontrados na transmissão dessa camada, essa confiabilidade nem sempre vai estar presente. Mas, nos sistemas de telefonia, a confiabilidade final é testada na aplicação. O que quer dizer essa frase? Quando você fala ao telefone com alguém, se a ligação estiver ruim, você pede para a pessoa repetir. Ou então, se você estiver num celular que está sofrendo interferência, você procura uma nova posição. A aplicação, numa comunicação de voz, é a pessoa interagindo com a outra através de uma conversa. Nos sistemas de comunicação de dados, há que haver alguma coisa equivalente a esse modelo para que haja confiabilidade naquela comunicação. Então, são implementados mecanismos de verificação de erro. E ainda, nesse modelo de comunicações, nós temos na camada de transporte mecanismos que podem implementar entrega confiável. Aí não será no nível enlace de dados. Nós vamos implementar essa confiabilidade no nível mais alto, que é no TCP, por exemplo, ou inúmeras aplicações que vão ter os seus mecanismos de confiabilidade. Quando nós, por exemplo, acessamos um website que tem algum tipo de problema, o seu browser, uma das medidas que ele pode tomar é exibir para você uma mensagem de erro. Site não encontrado, enfim, existem inúmeros códigos, inclusive, para mensagens de erro desse tipo. Quando há uma falha na comunicação de dados, as camadas superiores vão ser diretamente afetadas. Na camada de enlace existem mecanismos, mas que não são totalmente eficazes. Controle de fluxo é uma outra função bastante importante deste modelo. Ela é implementada para permitir que um dispositivo não receba mais dados do que consegue tratar. Os dispositivos com capacidades de tráfego diferentes, eles vão implementar mecanismos de negociação para que eles possam trabalhar num fluxo adequado a ambos, principalmente quando eu tenho um muito mais rápido que o outro. Isso fica notável quando nós fazemos comunicações através de modem discado, através de ligação com modem discado, usando tecnologia PPP. Naquele modelo ali fica muito caracterizado que os modems, no início da comunicação, fazem aqueles ruídos estranhos. Eles estão, na verdade, enviando blocos de teste, um envia para o outro e o bloco recebido é testado, é verificado a taxa de erro existente ali e eles vão negociando até que os dois consigam trabalhar num fluxo adequado para ambos e, neste caso, eles ainda iriam implementar um mecanismo de proteção contra as eventuais falhas nos canais. Detecção e correção de erro. Bom, durante uma transmissão, fatores físicos podem alterar o valor de um bit. Dentro do quadro, então, são inseridos bits de controle de erro, o bit transmitido. No receptor, esses bits de teste são verificados e é possível que um determinado bloco seja detectado que tem uma diferença entre o bloco transmitido e o bloco recebido. Quando são encontrados erros, o dispositivo que o recebe pode tentar fazer uma correção ou então pode descartá-los. Descartá-los significa não enviar este bloco para a camada superior. Ele simplesmente descarta e fica faltando. Não há uma implementação na camada de enlace que implemente a necessidade de a máquina de destino solicitar a de origem, não na camada de enlace, a retransmissão daquele bloco.
Outra função é a definição se um canal pode trabalhar em half duplex ou em full duplex. Em half duplex, o canal ele pode ser usado nos dois sentidos, mas não ao mesmo tempo. Em full duplex, a comunicação pode ser feita nos dois sentidos. O detalhe, volto a repetir o que já falamos na nossa aula de número 3, esta referência half duplex e full duplex pode se referir, ela tem um significado que pode variar. Eu posso estar me referindo a um mecanismo, uma capacidade do meu canal de dados, ou seja, a minha camada física, que pode ou não suportar este tipo de comunicação, e posso estar me referindo também a algum mecanismo do enlace que, por algum motivo, não utiliza a funcionalidade integral oferecida pelo canal. Muitas vezes eu tenho um canal que suporta full duplex, mas o tipo de enlace que eu estou utilizando, pelos seus mecanismos implementados, principalmente na camada de acesso ao meio, pode implementar apenas half duplex. Erros em rajadas é uma outra expressão que é utilizada quando falamos em erros. Essas interferências que ocorrem eventualmente em canais podem alterar as características do sinal durante a transmissão das cadeias de bits que compõem uma mensagem. A ocorrência do erro em rajada é mais provável, pois a duração do ruído normalmente é maior que a duração de um bit. O erro em rajada não significa que o erro vá ocorrer em bits consecutivos, tá? E o comprimento da rajada é considerado do primeiro ao último bit corrompido. Talvez essa expressão, essa definição, possa parecer um pouco confusa. Mas pense no seguinte: você está na sua casa numa conexão do tipo Wi-Fi, uma rede tipicamente residencial, você tem lá o seu distribuidor Wi-Fi, o seu ponto de acesso conectado à internet, e num determinado momento, na sua residência, é ligado algum aparelho elétrico que gere interferências. Um forno de micro-ondas, um aparelho de telefone sem fio, um aparelho de telefonia de voz sem fio, trabalhando na mesma faixa de frequência do seu dispositivo, ou um motor elétrico, um liquidificador, sabe-se lá o quê? Produtos que podem gerar essas interferências. Este é tipicamente um erro em rajadas. Normalmente, quando eu tenho um erro que é do tipo constante, vai forçar a uma variação na infraestrutura daquele modelo de rede. Já os erros em rajadas são aqueles que não são constantes, mas que quando ocorrem, eles corrompem uma determinada quantidade de bits, quase sempre de bits sucessivos. Essa é a ideia do erro em rajadas. Detecção de erro. Como é que funciona essa ideia de detecção de erros? Para detectar erros, verifica-se a ocorrência ou não de erros em um único bit ou em vários bits, pois você perder um bit ou perder um grupo de bits pode significar que aquela sua mensagem inteira estará comprometida. Para corrigir erros, a dificuldade é um pouco maior, pois é necessário identificar quantos bits foram corrompidos e qual a posição destes bits na mensagem. É muito mais complexo. Mas existem mecanismos, nós vamos ver nessa aula ainda, que existem mecanismos bem interessantes, bem pitorescos de se realizar esta correção. Obviamente, quanto maior o tamanho do bloco, quanto maior a mensagem, mais complexo vai ser o processo de correção pelo qual terá que passar a mensagem. Na detecção de erro, existe a expressão palavra de código. Assim, usando a palavra de código, nós denominamos a palavra, o código, a mensagem que contém M bits de dados e R bits redundantes, ou seja, quantos bits eu vou inserir a mais para
poder realizar um controle em determinada quantidade de bits. Nesse contexto, definimos a distância de Hamming como o número de posições de bits em que duas palavras diferem, ou seja, o número de diferenças de bits entre bits correspondentes. Assim, ela indica um número de inversões de bits que devem ocorrer para transformar uma palavra de código em outra válida. Traduzindo, quer dizer, quantos bits são necessários para serem acrescidos a um determinado bloco de bits para que possa haver uma verificação. Essa distância de Hamming define esses valores médios, que essa tabelinha que aparece aqui, tá? A impressão dela não está das melhores, fala que quanto maior o número de bits, eu tenho uma quantidade mínima de valores que vão realizar essa tarefa. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma mensagem, se eu quero fazer a correção de 1 bit, eu preciso de 2 bits para fazer essa correção. Se eu tenho 5 bits a serem transmitidos, eu preciso de 4 bits para fazer o controle. E assim sucessivamente. É um valor aproximado, um valor que é necessário para fins de cálculo de quantidade de bits de correção. Alguns métodos de correção de erro são teste de paridade, teste de redundância cíclica, Cyclic Redundant Check, CRC, ou o checksum. Esses são os métodos de detecção. Para correção de erros, algumas técnicas podem ser utilizadas, como retransmissão de dados, que normalmente é implementado nas camadas mais altas, e normalmente a correção dos erros em rajada, que quando há uma interferência, o dispositivo percebe aquele erro em rajadas, aí nestes casos ele interrompe a transmissão, refaz a conexão, aí corrige os blocos que estavam ali. A correção de erros é mais difícil do que a detecção, porque precisamos de muito mais bits redundantes para atingirmos esses objetivos. Vamos ver como funcionam cada um deles. No teste de paridade, o código de verificação de paridade simples é apenas para detecção de erros de bits. É possível com ele verificar o erro de apenas 1 bit, mas a paridade simples não é capaz de implementar nenhum mecanismo de correção de erro. Um bit extra, denominado bit de paridade, é inserido e selecionado de forma que o número total de bits, 1, seja contado e é definido se aquela contagem é par ou ímpar. Se for par, colocamos um 0, adicionamos um 0 naquela sequência de bits, e se a soma for ímpar, se coloca um bit 1. Tá? O método mais eficiente de paridade é a verificação de paridade bidimensional, que nós vamos ver mais à frente, um exemplo bastante interessante de paridade bidimensional, que pode proporcionar, inclusive, um mecanismo de correção de erro. Quando se trabalha com a detecção de erro de paridade, como é que isso vai funcionar? Eu pego uma sequência de bits, faço a contagem. Nesse nosso exemplo aqui, nós temos 3 bits 1. Neste bloco de 8 bits, nós temos 3 bits 1. Esta quantidade é ímpar. Então, é acrescido ao meu conteúdo um bit 1, caracterizando aquela paridade. Vai para o meio de transmissão. Esse conteúdo transmitido é verificado. É feita uma contagem de bits. O último bit é analisado. Se este bit coincidir com o bit 1 da paridade que foi pré-definida, o bit é aceito. Do contrário, ele é rejeitado. Vocês devem ter percebido, por essa explicação simplificada, que o erro de paridade, ele
é absolutamente ineficaz. Porque se eu tiver erro de inversão em 2 bits, num bloco de 8, se 2 bits estiverem errados, a paridade vai continuar parecendo positiva, vai continuar parecendo correta. Se eu gero erro em 2 bits, então o meu bit de paridade não modificou. Ela não é muito eficaz na maior parte dos casos. Normalmente, a paridade ela é implementada em dispositivos internos das máquinas. Na comunicação, no barramento interno de uma máquina, se usa a paridade na verificação no nível mais baixo dentro das máquinas. Na comunicação de dados, a gente usa muito mais a paridade para poder usar como referência acadêmica de explicação de uso desses mecanismos de correção de erro. Na paridade bidimensional, nós já temos uma outra característica. Vamos analisar essa sequência. Eu tenho uma sequência de dados a transmitir. Nesse nosso caso aqui, nós temos 4, 8, 12, 15 bits para transmitir. Tá? Estes bits são organizados em formato de matriz. Se houver necessidade, são completados bits 0 para fechar o bloco. Bom, eu organizo numa matriz. É claro que na prática não seria usada uma matriz de 5 por 3, como nós exemplificamos aqui. É apenas por uma questão de visual, numa visão acadêmica, fizemos uma matriz aqui de 5 por 3. Ao formatamos aquela sequência que era serial numa matriz. Essa formatação, ela vai receber um bit de paridade para cada uma das linhas e colunas. Cada uma das linhas e colunas recebe um novo bit de paridade. É feita a paridade vertical e horizontal. E são inseridos bits adicionais. Inclusive esse último bit 0 aqui, que serviu para completar o conteúdo. Ora, são inseridos bits de paridade e os dados a serem transmitidos vão incluir aqueles bits de paridade na posição em que eles foram acrescidos na matriz. Eles não vão ficar juntos, vão ficar distribuídos. Então, esses dados com estes bits são inseridos no canal. Uma vez inseridos no canal, algum fator externo vai gerar uma falha. Aqui nós inserimos um bit, simulamos um erro de transmissão em um determinado bit. No nosso caso aqui, na mensagem original, nós alteramos o 7º bit transmitido. Simulamos essa modificação. Ora, o que vai acontecer? Ao ser recebido no destino, a máquina de destino vai montar novamente uma matriz com os dados recebidos. Nesta matriz serão verificadas as paridades de cada uma das linhas, em sabendo que o último bit de cada linha ou de cada coluna é o bit de paridade. Neste nosso exemplo, aparecerão um erro na segunda linha e este erro também aparece na segunda coluna. A coincidência das duas corresponde a um erro naquele bit. O bit onde foi verificada a existência deste erro pode então ser modificado. Ali já se detectou o ponto onde estava este bit com erro. Este bit pode ser corrigido. Em seguida, são retirados os bits de paridade, que só serviram para controle.
Finalmente, eu terei os meus dados devidamente corrigidos, mas devemos lembrar, é óbvio que esse nosso exemplo aqui foi apenas para fins acadêmicos, porque nós não faríamos não seria implementada esta paridade numa sequência de apenas 15 bits, e essa matriz seria muito maior. E ela não é absolutamente totalmente eficaz, porque se eu tivesse mais de um erro dentro dessa matriz, não seria possível corrigi-la. Ou ainda, ela não seria possível de trabalhar num erro em rajadas. Mas é possível fazer esta correção de erro se houver um bit corrompido apenas dentro de uma matriz deste tipo. Vamos a outros modelos. Aí nós temos uma imagem com todo o conjunto, todo o passo a passo que é feito na nossa paridade bidimensional. Vamos ao CRC. O CRC é uma categoria de código cíclico muito usada em redes locais e em redes WAN. Em um código cíclico, se uma palavra de código for ciclicamente deslocada, ou seja, em rotação, o resultado é outra palavra de código. Se, por exemplo, a sequência 1011000 for uma palavra válida, com um deslocamento cíclico à esquerda, obteremos 0110001. Que confuso! O que foi feito aqui? Na verdade, foram apenas invertidos todos os bits. Esse deslocamento à esquerda representou uma inversão de todos os bits dessa sequência, completando com um bit 1 no final. Um codificador CRC, no transmissor da mensagem, ele constrói uma palavra de código de N bits a partir da junção da palavra de dados a bits redundantes. Vamos a um exemplo. No CRC, a palavra de dados é uma sequência de coeficientes de um polinômio. A partir de um polinômio chamado de polinômio gerador, divide-se, usando o módulo 2, lembram lá da aritmética binária vista na disciplina Organização de Computadores? Pois é. Usando essa divisão com o módulo 2, a palavra de dados, D aumentada com N bits, ou N menos M bits, 0, ela é dividida por G. O quociente da divisão, ele é descartado. Ou seja, eu pego uma sequência polinomial, os bits que são 0 não são considerados, e os bits 1 entram naquela operação de soma. Pego a posição do bit elevado